Olá, tudo bem com vocês? Hoje temos uma história longa de deixar vocês querendo arrancar os próprios cabelos com a unha e gritar: alguém agride este idiota, pelo amor de Deus? Pelo menos essa foi a minha reação. Ela acontece durante uma sessão de RPG de mesa de Cyberpunk. Sim, pra quem não sabe, o jogo Cyberpunk 2077 é baseado num RPG de mesa. E pra vocês não ficarem confusos com os termos e terminologias do cenário, eu vou dar uma resumida dos que vão aparecer na história. No Cyberpunk você tem os roles, que são basicamente as classes. Você tem o Lawman, que é um ex-policial que ainda tem as conexões, treinamento e conhecimentos de polícia, investigação e luta. O Solo, que é um ex-militar, ou seja, o cara mais porradeiro. O MedTech, que é tipo um médico de combate. O Tech, que é o cara que manja de construir coisas malucas como implantes, armas, etc. O Trilha-Rede, que é um hacker. E o Nômade, que são pessoas que andam por aí em clãs independentes, nunca param no mesmo lugar por muito tempo e são muito bons na arte de se virar nos 30. As histórias geralmente acontecem em uma cidade distópica chamada Night City, onde corporações bilionárias exploram as pessoas descaradamente e controlam tudo por debaixo dos panos. E gangues metem um louco em geral na cidade e ninguém tá realmente seguro. Os personagens jogadores são geralmente mercenários ou edge runners, que são pessoas que trabalham à margem da sociedade por contratos que são passados a eles por intermediários chamados canais, para ganhar os bons e velhos edinhos, que é como eles chamam o dinheiro no jogo. Se você jogou o jogo de PC, já tem uma boa ideia de como é que é o cenário. A única diferença é que no PC você não tem os roles, você meio que constrói seu role conforme joga. Mas Night City é bem daquele jeito que a história do jogo de PC retrata. Ah, e pra fins de história, isso aqui vai ser importante. Mantenha em mente que quando mencionarmos os Voodoo Boys, pensa numa gangue de imigrantes italianos super fechados, paranoicos, que não negociam com ninguém de fora se tiverem outra escolha, e que na época dessa sessão não eram ainda a gangue de trilha-redes fodásticos que são em 2077, que é a época do jogo do PC. E bom, com todo esse contexto dado, comecemos. Minha primeira campanha com aquele cara. A história começa quando um amigo meu quis mestrar novamente uma campanha de Cyberpunk Red. Eu fiquei animado porque a Interface 4 tinha acabado de sair e eu estava bem motivado com as novas opções de artes marciais. Então ajudei ele a encontrar os jogadores restantes para completar a mesa. Todos os outros jogadores, exceto eu e mais uma pessoa, eram novos no sistema. Por causa disso, o DM decidiu criar uma história simples. Os personagens chegariam a Night City pela primeira vez e aos poucos descobririam como a cidade funciona e as gangues que a habitam. Eu criei um solo. Os outros jogadores eram um Lawman, um Medtech, um Trilha-Rede e um Nômade. Logo na primeira sessão, o Nômade provou ser aquele cara. Na sessão inicial, o DM descreveu a nossa chegada a Night City em um N-Card. Nosso grupo havia se formado por necessidade, para sobreviver à jornada até Night City. Tudo estava calmo, com os jogadores apresentando seus personagens e fazendo roleplay sobre o motivo de estarem indo para Night City. Os problemas começam quando o N-Cart foi atacado e bandidos começaram a atirar em todo mundo, iniciando o primeiro combate da mesa. Todos rolaram a iniciativa e o tiroteio começou. Eu fui o primeiro e usando a arte marcial Ganfu consegui matar um inimigo já no primeiro turno. Normalmente isso não seria grande coisa, mas o Nômade ficou irritado e disse: "Não sabia que a gente tinha um power player na mesa. Ganfu é completamente quebrado." Achei estranho, mas deixei passar. O Lawman tentou atirar em alguns bandidos, mas rolou uma falha crítica. O DM descreveu os tiros indo pro carro, possivelmente atingindo o inocente, o que, de novo, normalmente não seria um grande problema. Quando chegou a vez do Nômade, ele declarou: "Eu não vou atirar, não quero acertar um inocente." Em seguida, correu pra cobertura. O DM respondeu: "Aquilo foi só a descrição da falha crítica, não se preocupe em acertar inocente, foi só uma descrição aleatória que eu fiz." O Nômade rebateu: "Eu não gosto de trocar tiros com a ralé." E se escondeu atrás de um assento. É importante notar que, momentos antes, em personagem, ele havia se descrito como vindo de uma família nômade conhecida por ser sanguinária e ter uma péssima reputação. Ainda assim, no meio do tiroteio, ele afirmou que não gostava de trocar tiros. Ele passou seus turnos dizendo ao DM que ficaria em cobertura, murmurando frases como: "Odeio atirar em lixo" ou "esses idiotas vão pagar", enquanto o resto do grupo lidava com os inimigos. Até esse ponto, estávamos relativamente de boa com ele não participar do combate. Claro, é sempre ruim ter um membro a menos em uma luta enquanto todos os outros tomam dano e gastam recursos, só porque um jogador decide, por um motivo ridículo, não ajudar o grupo. Mas tudo piorou quando o Lawman decidiu se abrigar no mesmo local que o Nômade, fazendo com que os inimigos começassem a atacar a cobertura compartilhada. Apesar da cobertura absorver todo o dano, o Nômade puxou sua arma, apontou para o Lawman e o ameaçou: "Se você não sair daqui agora, eu vou atirar em você. Arruma sua própria cobertura." O Lawman, que já estava de saco cheio da atitude do Nômade, simplesmente respondeu com um não e continuou seu turno atirando nos bandidos. Na rodada seguinte, o Nômade realmente
simplesmente decidiu atacar o Lawman e ele gritou: "Você nem vale a munição, seu cretino, some daqui!" E avançou contra o Lawman com 2 socos corpo a corpo. O DM, tentando acalmar a situação, interveio. Você pode usar seu movimento para trocar de cobertura ou atirar nos bandidos para acabar logo com esse combate. O Nômade rebateu: "Essa cobertura é minha!" E prosseguiu com os ataques, acertando o Lawman. Antes que o Lawman pudesse agir para revidar, eu e o resto do grupo conseguimos neutralizar os bandidos restantes, encerrando o combate. Finalmente chegamos a Night City e o DM anunciou que começaríamos nosso primeiro trabalho na próxima sessão. Quando a sessão terminou, a conversa pós-jogo ficou bem acalorada. O Lawman estava furioso, não só por ter sido atacado, mas pela completa falta de trabalho em equipe do Nômade. O Nômade se defendeu, dizendo que só fez aquilo porque o Lawman estava atraindo fogo para a posição dele, que precisava forçá-lo a sair dali. Depois perguntou ao resto de nós se nós não teríamos feito o mesmo. Todos, inclusive eu, disseram que absolutamente não, chamando as ações dele de egoístas. Vendo que não tinha apoio, ele puxou a frase clássica: "Esse é o problema das mesas modernas de RPG. Quando você tenta realmente interpretar, é criticado por pessoas obcecadas apenas por números e min-max." O grupo rebateu, apontando que não fazia sentido o personagem dele permanecer no grupo se não ajudava no combate, e que nunca teríamos nos unido para chegar em Night City se soubéssemos que ele seria inútil em uma luta. Eu tentei explicar que, embora não fazer nada já fosse ruim o suficiente, atacar um companheiro era muito pior, especialmente um sistema como o Cyberpunk Red, onde recuperar PV, armadura e munição é um processo lento e caro. Ele simplesmente ignorou, dizendo que estávamos exagerando. "Ninguém morreu, e ainda bem que você construiu um personagem quebrado de Power Gamer." Mesmo eu só jogando com um solo padrão focado em pistolas e Ganfu. Apesar do comportamento problemático do Nômade, aconselhei meu amigo, o DM, a conversar com ele em particular sobre suas atitudes e ver se ele melhoraria na próxima sessão, já que ele tinha irritado o grupo inteiro. Antes da sessão seguinte, meu amigo me contou que realmente falaria com ele em particular para evitar problemas futuros. Então, pouco antes da segunda sessão começar, enquanto esperávamos o trilha-rede chegar, o Nômade decidiu abordar os problemas por conta própria. Ele começou dizendo: "Vocês sabem que não precisam ficar enchendo o saco do DM por causa do meu personagem. Eu já percebi que vocês não conseguem entender personagens únicos e complexos." Todo mundo ficou surpreso com essa afirmação, então eu resolvi confrontá-lo. "Seu personagem é complexo e único porque bate em aliados e não ajuda em combate." Assim que eu disse isso, pareceu que eu tinha atacado ele pessoalmente, mesmo eu só constatando um fato. Ele rebateu: "É o que o meu personagem faria, mas não posso esperar que jogadores tão básicos entendam o meu personagem." Eu fiquei indignado, não suporto essa desculpa de "é o que o meu personagem faria", e respondi: "Você não pode usar argumento de alinhamento de personagem porque nós não estamos nem jogando D&D. Esse é o que o meu personagem faria é só uma desculpa pra você agir como um babaca na mesa e achar que é especial por isso. Seria mais digno você admitir que foi um idiota do que se esconder atrás do personagem." Nesse ponto a discussão já estava ficando bem acalorada. Eu não aguentava mais o Nômade sempre ter uma justificativa para o comportamento dele, mas o que mais me incomodava era como ele sempre tentava menosprezar a mim e os outros jogadores, insinuando que éramos limitados por não aprovar o personagem dele. Eu disse que personagens disruptivos assim não são bem vistos em nenhuma mesa de RPG, já que RPG é um jogo em grupo, e a resposta dele foi: "Quando eu crio um personagem de RPG, eu faço pra mim, de acordo com o meu gosto, e dane-se o que os outros membros do grupo acham. Eu tenho que agradar a mim mesmo, não a vocês." Nesse momento, senti minha alma saindo do corpo. Eu sabia que era perda de tempo discutir com ele e decidi ficar em silêncio até o trilha-rede chegar para começarmos o jogo. O DM, que não gostava de conflitos, não soube como interromper aquela animosidade. Então tentou apaziguar dizendo para nos acalmarmos e que aquela sessão seria diferente. O Meditech, que tinha ficado bem quieto até então, decidiu se manifestar, perguntando: "Se o seu personagem é um Edge Runner que não gosta de atirar, como diabos ele entrou nessa vida? O que exatamente ele faz e como ele vai ser útil pro grupo?" E ele respondeu seriamente, tentando a imitação mais constrangedora de Ryan Gosling que já vi, e disse: "Eu dirijo." A sessão começou e encontramos um canal que ofereceu 2 trabalhos ao grupo. O primeiro era eliminar um ex-membro da Maelstrom que tinha sido expulso da gangue por matar inocentes demais, algo considerado extremo até pra Maelstrom. O outro trabalho era recuperar dinheiro para os Voodoo Boys. Um tech tinha vendido para eles um lote de drogas adulteradas, o que causou a morte de alguns membros. Agora eles estavam caçando esse tech por vingança e aterrorizando o bairro no processo, o que estava chamando muita atenção indesejada e certamente causaria mais problemas. Como o trabalho dos Voodoo Boys pagava mais, todos do grupo votaram e aceitaram, exceto o Nômade, é claro. Ele começou a reclamar, dizendo que não confiava nos Voodoo Boys e que não trabalharia para esse tipo de gente, chamando-os de imundos e usando outros
outros insultos racistas que não vou repetir aqui. Era puro ódio, sem filtro algum. Resolvi apontar o metagame descarado dele. É a primeira vez de todo mundo em Night City. Como diabos você saberia qualquer coisa sobre os Voodoo Boys sem nunca ter encontrado eles? Além disso, você tá usando a lore de 2077. Em 2045, os Voodoo Boys ainda não são uma gangue de trilha-redes. Mesmo depois de ouvir tudo isso, ele se recusou a recuar. Tentou pegar o trabalho da Maelstrom sozinho, mas o DM barrou, dizendo que não iria dividir o grupo, muito menos mestrar uma sessão solo paralela para ele enquanto o resto de nós estivesse em outro trabalho. A sessão continuou e o Nomad não fez absolutamente nada, não interagiu com ninguém, não deu sugestões, só ficou ali enquanto o jogo seguia. Honestamente, o silêncio dele foi uma bênção. O resto de nós estava focado, feliz e realmente se divertindo sem o Nomad reclamando ou fazendo alguma besteira. Tudo estava indo bem, localizamos o Tech, um cara chamado Gnome 3, e que estava escondido em um clube de neurodance, fomos atrás dele. Nosso trilha-rede se conectou à rede em busca do esconderijo do Tech. No processo, ativamos o sistema de segurança dele, e esse combate foi diferente, tivemos que lidar com armadilhas e torretas automáticas. Pela primeira vez, nosso Nômade decidiu participar da luta, e até então, tudo parecia uma sessão normal. Conforme as soldadas avançavam, finalmente rompemos as defesas, abrimos o caminho até o Tech, avançamos, capturamos ele e garantimos o dinheiro. O Lawman, no entanto, queria levar o Tech vivo, mesmo já tendo o dinheiro. Ele argumentou que poderíamos interrogá-lo ou vendê-lo para ganhar ainda mais. Tudo parecia estar se encaminhando para o fim, mas nosso tiroteio anterior tinha atraído os Voodoo Boys. Aquilo era o sinal para irmos embora e evitar uma batalha desnecessária, mesmo eles já estando no prédio. Nosso trilha-rede conseguiu trancar as portas do nosso andar, nos dando vantagem para fugir. Eu usei minha arma de gancho para sair por uma janela, enquanto o Lawman escoltava o Tech escada abaixo. Tudo parecia estar indo bem, até que o Nômade decidiu agir. Quando chegou a vez dele, declarou: "Eu pego meu rifle e dou um tiro de advertência no teto." O DM respondeu: "Eles ainda não sabem que andar você tá, você tem certeza?" "Sim," ele disse. "Quero que eles venham até aqui." O resto do grupo continuou fugindo. Os Voodoo Boys estavam subindo pelo elevador, mas nosso trilha-rede conseguiu hackear a rede e prendê-los lá dentro. Ele disse ao Nômade: "Esquece esses caras, eu tranquei eles lá dentro, precisamos sair daqui antes que a polícia chegue." O Nômade apenas respondeu: "Eu não sou um covarde que foge como vocês. Lixo como esse não merece viver." Percebendo que não havia mais o que fazer, o trilha simplesmente virou as costas e saiu do prédio com o resto de nós. Todo o grupo tinha escapado e agora só restava assistir o espetáculo que o Nômade já estava ansioso para apresentar. Ele passou 3 rodadas falhando em teste de atletismo para forçar a abertura das portas do elevador. Quando finalmente conseguiu, quis atirar nos cabos de aço do elevador com seu rifle em modo automático. Não vou entrar nos detalhes das mecânicas, mas basta saber que acertar qualquer coisa em rajada é difícil, a menos que o personagem seja otimizado para isso. Ele atirou uma vez, 2, 3 vezes, errou 2 disparos e acertou um, mas foi o dano mínimo. Nem de longe o suficiente para romper os cabos de aço. Sem ter acompanhado a munição dele, o DM o informou: "Ou você tá sem munição?" Depois de reclamar que tinha comprado o suficiente, o DM bateu o pé. "Não, você não comprou, tô olhando a sua ficha." Percebendo que não conseguiria enganar o DM, ele fugiu a contragosto, resmungando que o DM deveria ter dado um bônus por atirar em um alvo parado em rajada, e que a dificuldade estava alta demais, mesmo o DM usando apenas as dificuldades padrões do livro de regras. Depois que conseguimos escapar, entregamos o dinheiro e o Lawman manteve o Tech sob custódia. Mesmo o canal não nos pagando nada mais por levá-lo vivo, começamos a interrogá-lo. Ele nos contou que o motivo de ter vendido aquelas drogas adulteradas foi desespero, ele estava falido. A sobrinha dele tinha sido assassinada por um astro de cinema dentro de um estúdio e tudo foi abafado. Desde então, o ator estava escondido, literalmente morando dentro de um estúdio. O Tech queria usar o dinheiro para contratar um grupo de edgerunners para invadir o estúdio, reunir provas e finalmente fazer o ator ser preso. Todo mundo se interessou pelo trabalho, exceto o Nômade, é claro, e concordamos em ajudar o Tech com a condição de vender a história dele para um mídia em Night City para ganhar uns edges, afinal ninguém trabalha de graça, né? O DM nos deu uma semana de tempo livre para nos prepararmos. O trilha-redes começou a falsificar crachás de estúdio. O Lawman tentou usar seus contatos para manter outros policiais longe da área. E eu tentei conseguir um emprego no estúdio para prender os pontos cegos das câmeras e fazer reconhecimento para não entrarmos às cegas. Quando chegou a vez do Nômade, ele decidiu fazer exatamente o oposto. Enquanto o grupo todo passava o tempo livre se preparando, ele foi até o DM e disse: "Quero falar com o canal que nos deu trabalho." Como era um pedido razoável, o DM permitiu. As coisas desandaram rápido quando ele começou a conversar com o canal e perguntando quantos Voodoo Boys estariam dispostos a pagar pelo Tech, que agora era nosso aliado. O DM disse que eles não pagariam nada, mas o Nômade continuou insistindo
ainda quis fazer um teste de comércio para convencer o canal a conseguir algo pelo tech. O DM foi firme e disse não, explicando que isso iria diretamente contra o grupo. Vendo que não ia chegar a lugar algum, o Nômade soltou uma frase antes de ficar quieto. Parece que o DM só consegue conduzir história Railroad. A partir desse ponto, ele se fechou e se recusou a interagir com o grupo. Eventualmente, chegou a hora de planejar a infiltração no estúdio. Todos começaram a dar ideias, montamos um plano A, um plano B, e quando o Trilha Redes percebeu que o Nômade continuava em silêncio, ele perguntou: "Você é o nosso motorista de fuga, tem alguma sugestão?" O Nômade respondeu: "Não, esse plano é um lixo, eu não queria trabalhar com esse cara e só estou fazendo isso por causa de Railroad." E o Lawman interveio e disse: "Não tem Railroad nenhum aqui, todo mundo decidiu pegar esse trabalho, menos você." O Nômade retrucou: "Vocês estão fazendo um trabalho de graça, é chato pra caramba." Foi aí que eu entrei e disse: "Não estamos trabalhando de graça, vamos vender a história e as provas para quem pagar mais." Então o Nômade decidiu puxar seu trunfo e disse: "Eu consigo algo melhor." Em seguida descreveu que recebeu uma ligação da família Nômade dele oferecendo um trabalho para roubar uma carga valiosa que pagaria 10 mil edinhos. O DM, já irritado com o comportamento dele, respondeu: "Não, ninguém te ligou." O Nômade, agora furioso, respondeu: "Como assim ninguém me ligou? Desde a primeira sessão eu tenho cedido aos caprichos do grupo. E agora que eu não quero participar de um trabalho idiota que paga quase nada, de repente eu estou errado?" O DM respondeu: "O trabalho não paga mal, você poderia ganhar até 5 mil edinhos se vendesse as provas por contato certo." Então o Nômade usou o que ele claramente achou ser um argumento brilhante: "Na minha outra campanha, o DM dava dinheiro de verdade, não essas migalhas." Vale lembrar que, de acordo com o livro de regras, um trabalho classificado como perigoso paga no máximo 2 mil edinhos, então o DM estava sendo, na verdade, bastante generoso conosco. Ele continuou insistindo e dizendo: "Não é culpa minha se você é um desses DMs que seguem o livro cegamente." Ele seguiu discutindo com o DM por vários minutos. A situação ficou quase cômica. Ele aumentava cada vez mais o tom de voz, afirmando que tinha anos de experiência em Cyberpunk 2020, que nós, novatos que começamos com Red, não fazíamos ideia de como uma mesa de Cyberpunk deveria funcionar. Segundo ele, os personagens deveriam ter motivações profundas e personalidade real. Completamente farto da situação, o DM removeu ele da chamada e encerrou a sessão. Ele pediu desculpas a todos pela discussão e nos disse que o Nômade havia sido removido da mesa e que nunca mais voltaria. No dia seguinte, todos nós jogadores, inclusive eu, recebemos mensagens longas do Nômade explicando como nossos personagens eram horríveis. Ele disse que dar personalidade a um personagem de RPG ia muito além de manias e sotaques, que meu personagem não passava de uma folha em branco com números feito para causar dano em combate, que o papel do trilha-rede era inútil, que Lawman era uma classe para idiotas que falharam em se tornar policiais de verdade ou foram rejeitados pelo exército. Completamente surtado. O grupo inteiro leu o que ele escreveu junto em uma chamada e deu boas risadas com o surto dele. A campanha continua até hoje, encontramos um substituto para o Nômade, a mesa está indo muito bem, e eu sinceramente nunca achei que encontraria aquele cara. Eles sempre me pareceram uma história de terror exagerada que você só lê na internet, mas bom, tudo tem uma primeira vez, né? Cara, ok, por onde que eu começo aqui? Vamos começar que se ele é tão pirocudo que sabe pra caralho da lore do jogo, ele deveria saber que os nômades é quem sofrem preconceito fudido na cidade, porque geral vê eles como ladrões bárbaros. Então não faz o menor sentido ele ser todo snob falando eu não troco o tiro com lixo, especialmente quando os caras estão tentando meter um balaço no coco dele, cara. E se ele diz que vem de um clã nômade sanguinários aço tal, não faz sentido ele do nada querer ficar escondido que nem uma putinha em vez de meter bala nos caras que estão tentando matar ele. Ele deveria ser o primeiro a entrar na briga e o último a sair da briga. Isso sem falar que o jogador, cara, ele é um absoluto pau no cu que não deveria jogar RPG até entender que você tá jogando num grupo, né? O DM não vai ficar deixando o grupo todo parado com o dedo no rabo enquanto mestra uma aventura solo pro princeso. Você fala que, sério, o que ele acha que ele vai conseguir trair no grupo? Ele acha que ele vai chegar, atrair o grupo inteiro, foder os planos de todo mundo e a galera vai continuar andando com ele. E eu adoro que ele fica vendendo o personagem dele como um ser super complexo e bem escrito, e meu Deus, como ele é um grande ator. Mas o que temos aqui é um man-child idiota que se acha grande coisa enquanto não faz literalmente nada que justifique essa arrogância. E é bizarro como ele recorre àquela bosta daquela desculpa que eu vou concordar com o narrador, me dá nos nervos, que é a do é o que o meu personagem faria. E ele faz isso não só pra recusar trabalho, mas também pra trabalhar contra o grupo. Tipo, se é isso que o personagem dele faria, ele não deveria estar jogando um jogo colaborativo. Sério, se eu fosse o DM, cara, no segundo que ele metesse essa de faça meu personagem pra mim, eu só quero me divertir, foda-se o grupo, eu falaria, então foda-se você, sai da minha mesa agora, sai da especial, filho da puta. Os personagens não precisam ser BFFs no grupo, dá pra você ter um draminha, uma intriguinha, mas pra sessão funcionar, eles têm que trabalhar juntos. E tá mais que na cara que ele acha
acha que o DM tem que mestrar só pra ele. Dá tudo de mão beijada pra ele, só porque é ele, porque ele é o protagonista, né? É tipo, ele que é o especial, que é o estrelo, que é o herói de Sekai aqui, que tem que ter tudo do melhor. Tanto que ele encrencou com o personagem do narrador só porque o personagem do narrador, adivinha, mandou um pouco melhor que ele em combate, porque é uma classe 100% focada em combate, né? É tipo, surpresa, o especialista em combate vai dar mais dano que você, que não é, cara. É por isso que ele é o especialista. Ah, e também a cereja do bolo de merda é o racismo casual, porque, olha, você fazer um metagame pra chamar a gangue que seu char não tem conhecimento algum de imundo, sendo esta gangue inteira composta de haitianos, não ajuda você muito bem, não. No fim, é uma pessoa bosta imatura jogando com um personagem bosta imaturo, e ainda bem que tirar ele da mesa e a sessão seguiu normal, cara. Mas bom, gente, é isso que temos por hoje. Muito obrigado por virem. Eu adoraria saber o que vocês acham nos comentários. E falou! Membros! Joris Dutan, Daniel, Neo Laranja, Técnico Craft, Xiziga7, Yonder, Kiriomi James, Diego Maeda, Juerte, Andy Akinobi, Femberan, Cláudia Maria, The Bob Arts, Chester RV, Josias Tenório, Caio, Silifono, RF, Capal, Grande Hassan, Chicken Pipes, Gabe Alexandrini, Rimbokin, San Lixo, Sadako e Adler.